Bem-vindos ao nosso canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Isabela Mocarzel. Eu sou a Larissa Mocarzel. E este é o Dr. Alexandre Duarte. Muito prazer, bem-vindo. Obrigado. Que honra. Obrigado. Gente, quem já me conhece, me acompanha no Instagram, já deve ter visto bastante o Dr. Alexandre, eu trabalho com ele. Mas eu só tô conhecendo o outro. Ela tava louca pra conhecer o Dr. Alexandre. Pro milagre se instalar em mim. Ai, meu Deus, que eu sei. Bom, vou falar um pouquinho, mas acho que ele pode falar muito melhor dele mesmo, né? O Dr. Alexandre trabalha com medicina integrativa, longevidade, fisiologia do metabolismo, tá Isso. certo? E estética, que é uma das coisas que a gente mais ama, né? Mas a gente sempre fala toda essa parte primeiro, porque sem a gente estar bem por dentro, não adianta nada querer ficar bonita por fora, né, doutor? Perfeito. Exatamente. É isso aí. Trabalhar com as duas coisas juntas é a melhor coisa que tem, né? Fazer tanto a parte metabólica, melhorar a saúde, melhorar a qualidade de vida, longevidade. Automaticamente só isso já melhora a beleza, né? E a gente fazer procedimentos estéticos que a gente tem hoje, cada vez menos invasivos, também consegue complementar, porque todo mundo gosta de estar bonito também. O meu trabalho com reabilitação também, além de habilitação, eu acho que isso é super importante, porque tem muitas pessoas que adoecem e perdem as funções, né? Perdem qualidade no dia a dia, nas atividades de vida diária, então eu acho isso muito importante, né? A gente descobrir como a gente prevenir algumas doenças, algumas disfunções, algumas coisas que acontecem no decorrer dos anos mesmo, né? Com a idade. Nós queremos trazer uma referência para vocês de que, assim, não existe um padrão. A gente tem que se encontrar talvez o nosso tipo físico, o nosso metabolismo. Também, como que é, sem doutor? dúvida, cada um tem um tipo físico, né? Sim. E eu acho que é diferente e isso ajuda um médico que entende da parte metabólica a prevenir justamente isso que a gente está falando, as doenças, né, que a pessoa tem a tendência de ter, né? Na verdade, ambas os extremos não são bons, né? A gente sabe, na verdade, em todos os sentidos, em qualquer área da vida, o equilíbrio que é o segredo do sucesso, né? E o peso não é diferente, ou seja, ser muito magro não é saudável, né? Ao contrário do que muita gente pensa, e também estar acima do peso não é saudável, né? Então ter um peso saudável realmente é consequência da saúde, né? Claro que a gente tem que entender que há diferenças, mas essas diferenças não podem ser muito grandes. Eu posso contar uma curiosidade? Claro. Gente, o doutor Alexandre pesava cento e quantos? Uns 135. 135 quilos. Como? Dá pra acreditar que ele já foi obeso? Eu acho que ele foi o primeiro case de sucesso dele, o primeiro paciente dele. É verdade. E isso é prova de que tudo é possível, né? Com disciplina. Ainda tenho esperança! E descobrindo o caminho. Tem sim. E descobrindo o caminho. Então a gente não só vai contar isso pra vocês, como ao longo do tempo a gente vai mostrar isso pra vocês na nossa rotina e nas condutas que o Dr. Alexandre vai indicar pra cada uma. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então? Vamos lá. Quer começar por qual perfil? Então, eu acho que a gente pode falar um pouquinho de cada mesmo, Tá. né? E eu acho que até podemos começar por quem é magro, né? Porque aparentemente é o perfil saudável sempre, né? E na verdade não é. Eu sempre falo que toda pessoa saudável é magra, mas nem toda pessoa magra é saudável, né? Então a gente está atrás da saúde e, claro, se como consequência disso a gente vai ter magreza também, ótimo, né? Mas uma magreza saudável. Então algumas pessoas, como é o caso da Lari, elas têm muita dificuldade de engordar e muita facilidade de emagrecer, mas ao mesmo tempo também tem dificuldade de ganhar massa muscular, né? Então isso é um problema, porque se a pessoa fosse saudável, se fosse um perfil saudável, a pessoa conseguiria o que quisesse, claro, desde que investisse para isso, em termos de exercício, né? Então uma pessoa que treina para ganhar músculo e não ganha, tem alguma coisa de errado, né? Então muita gente me procura, né? E por incrível que seja, é extremamente comum pacientes procurarem a gente porque não conseguem ganhar peso e infelizmente esse tipo de paciente acaba sendo normalmente mal orientado, geralmente, né? Ou até por conta própria come demais, né? E por engordar às vezes também nem se preocupa com a alimentação, né? Não come porque, as coisas adequadas. porque pode comer de tudo e não engorda, e a nossa referência é engordar ou não, né? Se não engordou, tá tudo certo, pode comer de tudo.
Mas, inclusive, isso é pesquisado estatisticamente, as pessoas magras vivem menos do que as gordinhas. Que bom, gente, vou ficar velhinha. Vocês têm noção? Já a pessoa que tem tendência de engordar, então uma pessoa que engorda fácil, né? O que geralmente ela tem? Em cada caso, claro, é um caso, mas a gente, por geral, sabe disso. Geralmente uma pessoa que engorda fácil, ela também ganha músculo fácil. Esse é o ponto positivo. Por quê? Normalmente esse tipo de pessoa tem uma sensibilidade à glicose, que a gente fala. Ou seja, uma pessoa, são pessoas que o açúcar, os açúcares em geral, fazem muito mal à saúde. Né? O corpo tem uma sensibilidade, o corpo sofre muito mais com a presença dos açúcares. Né? A consequência disso é que inflama mais e, além disso, obviamente, engorda mais. Geralmente, pessoas que emagrecem fácil têm predominância de um hormônio chamado adrenalina, né? Que está relacionado a aumento do consumo calórico, né? Ou seja, são pessoas que gastam muita caloria, né, só para ficarem paradas, e são pessoas mais elétricas, mais ligadas, né? Mas esse mesmo hormônio é um hormônio extremamente tóxico e é talvez um dos responsáveis por essa questão do menor tempo de vida e da maior incidência de doenças, inclusive infarto está relacionado, né, muito mais com pessoas mais magras, inclusive, né, lesão cerebral também, né, Alzheimer, por exemplo, é uma doença possível. Ou seja, nem tudo é perfeito. Parece ser muito bom ter muita adrenalina, mas não é tão bom a longo prazo. Tudo, né, precisa de equilíbrio. E pessoas que tendem a engordar, geralmente, como tem uma sensibilidade à glicose, tem um excesso de um hormônio chamado insulina, que é outra coisa, e é um hormônio que ele aumenta muito a força, né? Ou seja, ele tem muito a ver com força muscular e com volume, tá? Então, geralmente são pessoas que têm mais capacidade de força mesmo, de levantar peso, por exemplo, né? Eu aguento mesmo, não sei. Porém, também é um hormônio tóxico, também é um hormônio inflamatório, né? E o principal efeito colateral dele é o aumento de peso, né? E de gordura, que a gente chama de gordura visceral. Né? A gordura visceral é a gordura que fica dentro da barriga e que tira a cintura, que, né, o homem tem mais gordura visceral do que a mulher, ou seja, o homem não tem cinturinha, o homem tem, né, a barriga maior, né? Por isso, porque tem excesso desse hormônio. Existe um hormônio que é o hormônio feminino, que compensa um pouquinho essa insulina agir no abdômen. Então a mulher que tem muito hormônio feminino, que tem mais hormônio feminino, vai ter uma tendência menor de engordar na barriga e maior de engordar nas coxas e nos braços. Mas seria a progesterona. Né? Seria o estradiol. Ou a estrona. Ou seja, mas eu tomando anticoncepcional, isso só piora, porque eu tomo. Toma anticoncepcional? Sim, piora já muito. Vamos parar. Que lindo, gente! Tá tudo errado. Infelizmente, a gente cria um caos metabólico, né? Principalmente com os tipos de anticoncepcional diferentes que a gente tem, que na verdade são todos eles tóxicos, né? Então, o anticoncepcional é um tratamento fácil para equilibrar alguns problemas, mas que sempre vai gerar outros. Né? Primeira coisa que eu vejo em cada paciente é quais são as indicações de anticoncepcional. Se não tem indicações importantes, a gente retira, né? Porque isso vai facilitar muito o tratamento metabólico. Então a gente tem que pensar sempre em saúde de longo prazo. Né? Todo mundo quer estar bonito para o verão, não vejo um problema nisso, mas um verão não é nada na vida. Né? A gente vive muitos e muitos anos e é muito melhor estar muito bem aos 50, 60 anos do que estar mais ou menos aos 20, 30, 40. Né? E a mesma coisa para quem tem dificuldade de ganhar peso. Não adianta comer tudo, porque está acabando com a saúde. Né? Eu pego muitas pessoas com magreza, né, extrema, com dificuldade de ganhar músculo, que comem de tudo e muitas vezes jovem ainda já tem problemas de saúde. Os problemas mais comuns de saúde em pessoas muito magras é alteração principalmente da estrutura esquelética do corpo. Ou seja, tem muita gente já aí com artrite, com bursite, com artrose, ou seja, com lesões degenerativas, ou seja, é envelhecimento das articulações e das cartilagens. É muito comum. Antes de conhecer o Dr. Alexandre,
Eu era a maior defensora dos carboidratos, porque eu achava que eu precisava dos carboidratos para eu conseguir ganhar massa muscular e para eu conseguir ter mais energia para treinar mais pesado para fazer hipertrofia. Eu não acreditava que com uma dieta rica em proteínas apenas e gorduras, né, saudáveis, eu conseguiria e eu ficaria muito mais saudável. Eu acho que a maior resistência das pessoas quando vão iniciar um tratamento é essa, né? Com relação à mudança no estilo de vida na alimentação. A alimentação é uma questão, é uma cultura, né? É uma questão cultural. Então a gente tem que, na verdade, mudar a cultura, porque é possível comer gostoso, sim, e saudável. Mas aquela coisa que a gente vive hoje em dia, que é todo dia uma alimentação com altíssimo teor de açúcares e carboidratos, realmente não é saudável. Prova disso é que a maior parte das pessoas está doente precocemente hoje, né? A maior parte das pessoas já começam a ter alguma doença com 20 e poucos anos de idade, né? Se a gente fosse pensar grosso modo, doutor, lógico, sem analisar exames, tudo isso, o ideal para nós seria diminuir talvez a minha adrenalina e para ela melhorar essa relação com a glicose, com a insulina? Perfeito, né? No teu caso, em todos os casos, né? O excesso de carboidratos e açúcares é o que ajuda a manter a doença, né? Porque o problema dos dois lados é alimentado pelo excesso de glicose e carboidrato. A gente pensa muito a curto prazo e todo mundo tenta resolver o problema tanto da magreza quanto do excesso de peso imediato, principalmente com exercício, né? O excesso de exercício, ele nunca é saudável, né? Todos os excessos são ruins. A gente estava falando isso. Bom, gente, todos. eu não vou ter que malhar tanto assim. Então o exercício é bom, mas excesso é ruim, né? Então, mas no começo funciona. Bom, gente, acho que trouxemos muitas informações legais para vocês, com os dois perfis, com as nossas diferenças e com tudo que o Dr. Alexandre explicou. Trouxemos boas notícias, trouxemos algumas que eu acho que vocês não vão gostar tanto assim, mas é questão de tempo para se adaptar. Vamos se acostumar. Costuma com nós. Verdades, tudo mais. E agora fiquem ligados que no próximo episódio com o Dr. Alexandre nós vamos falar sobre os procedimentos estéticos. Vamos lá, vamos esticar o pessoal todo. É sempre muito assunto com ele, entendeu? Então a gente fica ansiosa, fica nervosa, porque a gente nem sabe o que a gente traz de conteúdo. Ó, gente, ó, gravem bem essas rugas que irão sumir em breve. Mas estamos muito animadas e até o próximo vídeo. Vamos tchau, lá. tchau, até. Gente.